Fala, gurizadinha, tudo bem? Eduardo Picão mais uma vez aqui com vocês para a gente falar sobre o jogo treino do Grêmio contra o Novo Hamburgo na manhã desta quarta-feira. O jogo treino do Grêmio marcou para fazer alguns testes em relação a possíveis mudanças, porque a gente sabe, o Renato está preocupado com o esquema, está preocupado com as peças e vai mudar no jogo contra o Cruzeiro, que inclusive teve mudança de horário, né? Passa das 4 para 7 da noite. Mas vamos ao que interessa, que é o jogo treino, tá? O Renato fez esse jogo treino e já de cara propôs um time bem diferente do que a gente estava esperando, tá? A gente teve no gol, começando o Felipe Schaiber, ganhando alguns minutos, sendo testado. Na lateral direito, o Gustavo Martins, porque o Fábio segue com a amidalite e o João Pedro tá voltando das dores musculares. Hoje ele fez um trabalho separado do elenco, né? E depois no coletivo ele fez um trabalho como coringa, jogando de meia, que é um trabalho que a gente pode ver sempre com jogadores que estão voltando de lesão ou precisando recuperar ritmo. O Luan fez quando estava chegando, o PP fez agora recentemente e agora o João Pedro faz essa função, que é um cara mais livre no meio, sem a preocupação da marcação, apenas para sentir ali o peso da bola e poder jogar tranquilamente, sem nenhum tipo de preocupação. Então, enquanto estava rolando o jogo treino, lá do outro lado treinavam os titulares com o João Pedro de coringa no coletivo de campo reduzido. Então, Gustavo Martins na lateral direita, Jeromel e Kahneman aparecendo juntos pela primeira vez desde lá da Série B. Então fazia muito tempo que a dupla de zaga campeã da América não aparecia atuando juntas. E a gente pôde ver isso hoje. E claro, foi muito bem, não foi vazada. Foi o que a gente espera de Jeromel e Kahneman. Pela esquerda, o Cuiabano. O Cuiabano que a gente conhece de sempre, né? Muita força física, entrega e dedicação no ataque, um cara que tem uma boa saída de jogo, uma velocidade, uma explosão, e vai ser o titular no domingo, não tem dúvidas em relação a isso. Quem entrou no segundo tempo para suprir a substituição do Cuiabano foi o próprio Wesley Costa, que deve ser relacionado, vem treinando aí durante a semana, mas o Cuiabano será sim o titular no domingo. E aí vamos ao meio-campo, porque tem muitas novidades, tá? O Renato começou com o Ronald de primeiro volante, que é um cara que furou a fila ali dos demais. Hoje é o reserva imediato do Ovidio Assante, por exemplo, de primeiro volante. Quando precisa do cara de cabeça de área, é o Ronald que entra. Isso é muito importante pro garoto, que tem passagem por seleção brasileira. Fez gol, inclusive, na sua estreia, dando 3 pontos importantes contra o Galo. E do lado dele, um cara que talvez possa ter ganhado uma nova posição dentro do elenco gremista. Natan Pescador. Hoje atuou de segundo volante. E junto com um cara que a gente vai falar depois, que para mim arrebentou o nome do treinamento, o Natan Pescador, foi o único jogador que atuou os 80 minutos. Foram 2 tempos de 40, ele atuou os 80 minutos do jogo, Natan Pescador. Não foi mal, tá? Claro, ainda aquele Natan sonolento, às vezes desligado do jogo, mas deu qualidade na saída de bola, que para um jogo onde o Grêmio não precisava defender tanto, né? Claro, um jogo amistoso contra o Novo Hamburgo, o Grêmio não precisava de tanto poderio defensivo, ele conseguiu dar uma saída de bola mais qualificada. Pelo lado direito, jogou o Iturbe. Ele até fez os 2 gols do jogo, tá? Mas muito apagado o paraguaio Juan Manuel Iturbe, tá? Muito apagado mesmo. A gente vai colocar depois no fim do vídeo os gols dele, mas antes a gente vai falar de todo mundo. No meio, Lua. Eu vou passar todo o time e depois a gente fala do Luan, porque o Luan é um caso à parte nesse jogo. Para mim, ficou claro que o Renato montou esse jogo treino para ele, para Luan. Mas, seguindo, Bessosi do lado esquerdo, assim como o Iturbe também muito apagado, ainda não teve nem os gols, né? O Iturbe teve os gols que salvaram ele, o Bessosi também muito apagado, depois ambos acabam substituídos, tanto o Iturbe quanto o Bessosi, sai os dois e entram Gustavinho e Zinho. E lá na frente, o João Pedro Galvão, que teve 2 oportunidades claras, não conseguiu marcar gol e depois acabou sendo substituído pelo André Henrique, que também perdeu uma chance clara. Mas vamos lá. Que dizer de Luan Guilherme, o Luanel, o Reizinho? Cara, hoje o Luan recebeu uma oportunidade de jogar 80 minutos no jogo treino contra o Novo Hamburgo. Pode parecer pouco, mas ele aproveitou como ninguém. O Luan foi disparado o maior destaque da atividade. Mas disparado mesmo. Na primeira etapa, o Luan cria 3 oportunidades claras para os seus companheiros. Ele deixa o João Pedro 2 vezes com chance de finalizar para marcar o gol e deixa o Cuiabano também com muita condição de fazer
o primeiro gol ia abrir o placar. Eles acabam não aproveitando ali por questões da partida, a bola acaba caindo na perna direita do Cuiabano, ele não consegue ajeitar o corpo para bater de esquerda, acaba batendo em cima do zagueiro, o João Pedro acaba perdendo um pouco tempo da finalização, o outro goleiro faz uma boa defesa, mas o que fica claro é, o jogo hoje passou por Luan Guilherme. E quando eu digo que passou por Luan Guilherme, não é nenhum exagero. Todas as jogadas, todos os jogadores procuravam o Luan. Era aquele Luan clássico que a gente conheceu nos seus melhores tempos ali em 2017, um pouco de 18, em 16 e até em 15. O Luan que descia nos volantes para buscar jogo. O Luan que infiltrava entre o atacante. O Luan que se aproximava dos pontas em ambos os lados para buscar jogo. O Luan hoje se candidatou, talvez, para disputar a posição com o Cristaldo. Uma posição de titularidade. Hoje o Luan mostrou que é um Luan diferente do Corinthians, talvez não seja o grande Luan Rei da América, mas é um Luan com muitas condições de ser o jogador que a gente pelo menos esperava nessa segunda passagem dele do Grêmio. É uma partidaça do Luan. Claro, gente, é o jogo treino contra o Novo Hamburgo, a gente sabe disso, mas o Luan foi muito bem. Como eu falei, no primeiro tempo foram 3 chances criadas, e ainda uma finalização que passou muito perto de perna direita. No segundo tempo, o jogo todo passando por ele, cobrava falta, cobrava escanteio, botava a bola na cabeça dos caras, faz, me abraça, amigão. E aí vem os gols, que a gente vai rodar tudo no final. O primeiro gol do Iturbe é uma jogada do Luan, onde ele deixa o Galdino em condições assim, ó, muito boas. E o Galdino cruza pro meio e o Iturbe faz o gol. E o segundo gol é um negócio assim de Luan nos tempos áureos de Luan Guilherme. Ele pega uma bola no meio e ele acha o facão pro Iturbe e faz assim, ó, faz, amigão, faz. Assim como ele já tinha feito com o Cuiabano, com o João Pedro Galvão, ele faz com o Iturbe e o Iturbe vai lá e não desperdiça. De perna canhota, bota no cantinho. O Luan hoje foi o Luan que a gente espera. Eu tava conversando com o Dávila no CT, o Matheus Dávila do canal A Dupla, de que esse Luan me serve. E ele fala, pô, esse Luan é muito melhor do que o Cristaldo, por exemplo. E se o Luan jogar o que ele jogou hoje no jogo treino, aí sim eu tô com o Davi. Ele é muito melhor do que o Cristaldo. Hoje o Luan se candidatou para ser, se não o 12º jogador do Grêmio, um dos 11 titulares. E domingo a gente fica muito ansioso para ver o que o Renato vai fazer com o Reizinho, porque pode sim pintar no time titular do Grêmio, porque a oportunidade veio e ele abraçou. O jogo todo passou pelos pés do camisa 7 gremista. Teremos o Luan de volta? Aquele Luan Rei da América? Não sei, mas é o que eu disse. Esse Luan de agora me agrada e eu quero ver ele no domingo. Então, fiquem com os lances aí, um beijo para todo mundo e até o Café com CCD. CCD, para ver para que serve um jogo treino desses, se é para inventar. Isso não é treino de nada, diz o Rodrigo. O Rodrigo é que é assim, ó. Ele é, mas ele não é para todos. Esse é o ponto. Um jogo como esse vai tirar o Acho que sim, acho que sim. Ó, mais uma baita jogada do Luan, segundo gol do Iturbe. Assistência muito boa do Luan. Porque já temos conteúdo, Eduardo Picão vai